Oi, meu povo maravilhoso! Gente, olha só. Deixa eu me apresentar primeiro pra vocês aqui. Meu nome é Evelyn Vieira, sou personal trainer. E eu faço muitos conteúdos na rede social de treinos, né? Como treinar, como fazer exercício para emagrecimento, como eliminar a gordura da barriga. Mas tem uma coisa que tá me incomodando muito. Não é de agora, assim, tem muito tempo. Eu quero compartilhar isso com vocês aqui na rede social. E aí no final desse vídeo, quero que vocês escrevam pra mim se essa queixa que eu sinto, tanto em mim quanto nas minhas alunas, também acontece com você. Então assim, esse vídeo não é pra falar nada assim sobre coisas técnicas. É na verdade um desabafo, um bate-papo mesmo com vocês aqui das minhas redes, pra gente falar sobre isso que talvez não seja muito falado, ou ainda que seja falado, talvez a gente não entenda na prática e não absorve de fato o que está acontecendo. O que eu percebi? A gente, nós mulheres, vamos falar do meu público, né, as mulheres, a gente já sabe o que fazer quando a gente pensa em emagrecimento. Você já sabe que você precisa comer menos hambúrguer, comer menos fritura, você já sabe que você precisa fazer um treino, você sabe que você pode treinar em casa, na academia, peso do corpo, o que seja. Porém, o que eu tenho percebido muito? A dificuldade de colocar isso em prática. Porque informação na rede social é o que a gente mais tem. Então, assim, no meu Instagram tem conteúdos para te ensinar a fazer treino. Na rede social de outros personagens também tem muito conteúdo te mostrando o treino pronto, como fazer o exercício, tem de tudo. Mas ainda assim, boa parte da população não consegue pôr isso em prática. Isso tem me dado um questionamento assim absurdo do que está acontecendo, por que as coisas não acontecem, por que as pessoas não colocam em prática o que está ali na cara delas para serem feitos. Você já sabe o que tem que, ser, o que tem que fazer, o treino está gratuito na internet, a dieta está gratuita na internet. Você coloca lá no chat, coloca no Google, coloca em qualquer lugar, no próprio Insta, vai aparecer um monte de opção ali de dieta, sugestões de troca de pão por tapioca, troca de, sei lá, doce com açúcar para doce zero açúcar, coisas para você fazer em casa. Mas aí, por que a gente não coloca em prática? E assim, eu falo isso por mim também. Eu fico em vários loopings, sabe? Às vezes eu tô super bem, comendo certinho, fazendo dieta, emagrecendo. Porém, outras vezes, gente, eu saio assim num excesso de comer besteira que vocês não têm noção. Então eu entendo, na pele, eu vivo isso diariamente, tanto com as minhas alunas, quanto em mim mesma. O quanto difícil, né, entre aspas, vamos falar assim. E acho que realmente é difícil colocar em prática o que a gente sabe que tem que ser feito. E o meu questionamento hoje aqui nesse vídeo é para falar sobre isso. Porque a gente já sabe o que tem que ser feito, as informações estão gratuitas na internet. Você é só começar a fazer. E aí vem um clichê assim, né? Ah, a pessoa que já sabe o que tem que ser feito, só tem que pôr em prática. A pessoa sabe o que tem que fazer, se ela não faz é porque ela é preguiçosa, porque ela não tá inventando desculpa. Já ouviram essa frase? Quem quer faz. Eu acredito nessa frase também, sinceramente. Porque assim, você sabe o que fazer, você faz. E ponto final. Porém, eu tenho percebido que tem coisas que são um pouco mais profundas, que a gente precisa entender claramente isso no dia a dia para realizar uma mudança. Então, assim, a frase quem quer faz acontecer e tem que fazer mesmo, eu entendo e eu concordo. Mas eu tenho percebido que tem uma outra parte também, que é um looping eterno que a gente tem no nosso cérebro. E que quando a gente não entende isso com clareza e não sabe por onde começar a mexer nessa estrutura do cérebro, do looping eterno, de saber o que tem que ser feito, mas não colocar em prática, a gente não faz. Eu não faço, você não faz, a sua amiga não faz. E aí fica sempre aquela coisa, eu começo e paro. Ou às vezes até desisto e nem faço mais nada. E esse vídeo aqui não é um vídeo ensaiado, sabe? É realmente pra gente conversar, porque eu tenho ficado com muitas inquietações quanto a isso.
Imagina pra vocês, eu sou professora de educação física. Eu sei o que tem que ser feito. Eu sei como é treinar. Eu sei como é fazer uma dieta. Eu sei o que precisa ser feito. E pra mim, eu, Evelyn, nem sempre coloco isso em prática. Isso é um ponto. E aí tem outro ponto, como eu falei pra vocês. Eu já passo o protocolo certinho pra minha aluna. Passo o treino perfeito. Quanto tempo ela consegue treinar, tantos dias por semana. Tá lá, do jeitinho que ela precisa, um treino individualizado. E ela ainda assim não coloca em prática. Tá lá, ela recebeu a dieta da nutricionista. Uma dieta com comida de verdade, sem pagar caro. Arroz, feijão, carne, salada. Tudo que a gente compra em feira, mercado, sacolão. E ainda assim, ela não consegue colocar em prática. E aí vai me dando uma angústia que eu falo, meu Deus, mas o que está acontecendo? O que eu preciso fazer para as coisas acontecerem? Como que eu posso ajudar mais? Então esse aqui é um vídeo de desabafo, de um bate-papo com vocês mesmos. Nada foi ensaiado. Eu mesmo falei, cara, deixa eu falar sobre isso nas minhas redes, porque eu acredito que seja importante. E aí tem um outro ponto. Sabe o que é o mais louco, assim, de a gente entender mesmo? É que isso não acontece com uma pessoa, duas pessoas. Cara, isso assim é a massa. Tá todo mundo no mesmo balde, sabe? Não é uma mulher, duas mulheres, três mulheres. É uma galera. Exemplo, pergunta aí para uma colega de trabalho se ela passa por isso. Lembra das pessoas que já conversaram com você? Se alguma vez elas já falaram isso. Ah, eu sei que precisa fazer, mas eu acabo comprando uma pizza. Ah, eu sei que eu preciso reduzir refrigerante, mas eu não consigo parar de tomar. Vê aí no seu entorno quantas pessoas já passaram por isso ou ainda passam, né, com esses questionamentos. Então, assim, não é uma pessoa, cara, é uma galera que tá passando pela mesma coisa. E aí vem aquelas frases assim, eu começo e paro, eu não consigo fazer meus treinos, eu me sinto culpada por começar a fazer dieta e não terminar, eu não consigo fazer isso, o que mais? Eu anotei umas coisas aqui pra me lembrar dessas frases clichê. Eu não tenho disciplina, eu não tenho força de vontade, eu começo e não termino. Mas assim, tem muito mais coisa aí envolvida do que a gente imagina. O ruim é a gente ficar entrando e saindo desse ciclo de culpa. Porque ter culpa só vai piorar o processo, entende? Que aí vem aquela questão de, me sinto culpada, já que tá tudo ruim, vou comer de tudo mesmo, vou enfiar o pé na jaca e acabou. E aí chega na segunda-feira seguinte, você fala, caramba, eu preciso voltar de novo. Aí faz um dia de treino, come uma saladinha na hora do almoço, à noite pede pizza. Então assim, alguma coisa tá acontecendo no nosso cérebro que a gente não tá colocando em prática no dia a dia. Alguma coisa tá rolando que por mais que eu entenda o que tem que ser feito, eu não tô colocando em prática, apesar de todas as facilidades que a gente tem na rede social. Tem uma coisa que é legal a gente lembrar, que nós fomos ensinadas a acreditar que eu decido e eu faço e ponto final. Nem sempre é assim. Tem pessoas que vão funcionar dessa maneira, parece um robozinho. Coloca meta, coloca o planejamento, executa e tem o resultado. E tá ótimo. Porém, tem muita gente que não age dessa maneira. Por mais que a gente tenha sido ensinadas que eu vou decidir, eu vou colocar em prática, tem uma questão ali em relação ao nosso cérebro. O nosso cérebro, ele age muito mais no automático do que de uma maneira consciente. Então, o nosso cérebro, ele sempre vai procurar facilidade. Ele vai procurar o que já está pronto, o que já está automático, o que ele não tem que pensar muito. Então, quando a gente vai escolher comer melhor ou começar a fazer um exercício, isso demanda energia. E o nosso cérebro, ele foi feito, formulado para fazer o que for mais fácil, o que é para economizar energia, o que é automático. Aí deixa de ser uma questão de força de vontade e vira, na verdade, um padrão. Todo dia você vai comer o pão com manteiga e o café preto porque já virou um padrão. Quando você chegar na padaria para pedir o seu café da manhã, dificilmente, não é impossível, tá, meninas? Mas dificilmente você vai falar assim, hoje eu estou com vontade de comer um patê de frango, um pão integral, sei lá, uma saladinha, tomar um suco de laranja. Normalmente,
Você já acostumou a pedir sempre a mesma coisa. Café com pão com manteiga, café preto, na mesma padaria. Porque existe uma coisa que já está automática. Já, o seu cérebro já automatizou aquela sequência. O que você já vai fazer. E para sair desse looping, é que a gente precisa entender que demanda uma energia colocar isso em prática. Então, por mais que eu tenha decidido que eu vou fazer o treino, que eu vou treinar na segunda-feira, às 10 horas da manhã, existe uma força de vontade muito grande aqui no outro lado para colocar isso em prática, porque o seu cérebro vai lutar para você não fazer o que é diferente para ele, entende? Então, assim, é como se ele já tivesse gravado o que ele tem que fazer, ele já sabe. E para fazer uma coisa diferente, vai gastar muita energia. E aí é aquela hora que você desiste, sabe? Lembra que eu falei? Treina um dia, depois treina o outro, e depois no terceiro dia já desistiu. Ou faz a dieta um dia, 2 dias, no terceiro dia desistiu. Então tem muito a ver com isso também. Eu mesma já passei por isso, estou passando por isso nesse momento. Então, mesmo que eu seja professora de educação física, eu tenha todos os conhecimentos, eu me vejo nesse looping eterno. E aí é o que eu vejo quando também, sei lá, 90% das minhas alunas, de todas as alunas que eu tenho, talvez 3, 4 façam um protocolo exato, façam a dieta e tenham menos dificuldade. Boa parte é isso. Evelyn, eu não consegui fazer porque essa semana desanimei. Ou eu não consegui fazer por isso e aquilo. Sempre tem uma desculpa, mas não é uma desculpa. É que realmente acontece, né, na rotina. E colocar os treinos em prática, colocar um novo hábito em prática, demanda energia. E aí junta família, problemas familiares, rotina exaustiva de acordar muito cedo para trabalhar, chegar em casa muito tarde, filhos para dar conta, marido também para cuidar, casa, rotina, compras, pagar contas. Então, assim, tem muita coisa envolvida nessa criação de um novo hábito. E eu me vejo nisso também. Me vejo por vezes comendo super errado, não treinando e ficando cada vez mais desanimada. Isso acontece com vocês também? Porque aqui, por mais que eu entenda o que tem que ser feito, existe um padrão que a gente tem que gastar uma energia para sair dele. Entendeu? E existe um conceito que explica bem isso, que é o ciclo do hábito. Todo hábito vai ter um gatilho, vai ter a rotina em si e vai ter a recompensa. Qualquer hábito que seja. Então, o gatilho pode ser a padaria que você passou em frente, que você sabe que aquela padaria que você vai passar todos os dias em frente, você vai ter aquele pãozinho com manteiga que você tanto gosta. O gatilho pode ser, deixei minha filha na escola, agora eu sei que eu posso ir na padaria de novo, tomar um chocolate quente. O que mais pode ser um gatilho? Esse gatilho pode ser um objeto, um sentimento, uma pessoa. Então, assim, sempre vai ter nesse ciclo o gatilho, a rotina em si e a recompensa. O gatilho pode ser qualquer uma dessas coisas. Às vezes um sentimento, bateu uma tristeza, foi o seu gatilho. E aí você vai para sua rotina. Qual que seria a sua rotina? Comer a barra de chocolate. E aí qual que é a sua recompensa? A sensação de bem-estar. Então entendem que tem um looping aí acontecendo? Sempre vai ser assim. Sempre vai ter então um gatilho. Pode ser um sentimento, uma pessoa, um local, objetos, que vai fazer você fazer aquela rotina que você já está acostumada e aí, na consequência, ter uma recompensa. E aí fica nesse looping eterno. Sair desse looping é o que exige muita energia. Exemplo, na criação de um novo hábito para a gente treinar. Você vai ter que procurar o que vai te dar uma recompensa em relação a esse novo hábito. Então, digamos que você quer parar de fumar. Então, o seu gatilho, sei lá, gatilho chegou do trabalho cansada, você sabe que você vai para a varanda fumar. Qual que é a rotina? O cigarro. E qual que vai ser a recompensa? A sensação de bem-estar. Um exemplo bem aleatório. Digamos que você quer mudar isso. Você precisa entender, você vai precisar encontrar maneiras de modular essa rotina. Então, em vez de fumar o cigarro, talvez mascar um chiclete de nicotina, ou colocar o exercício físico no lugar do cigarro, ou tomar um copo com água. Isso tem que ser consciente. E aí você vai ter uma recompensa em relação a isso. E aí esse ciclo que vai ter
vai precisar ser criado novamente. Entendeu? Onde a gente precisa mudar. Por isso que nem sempre é eu decido, eu faço. Porque tem pessoas que funcionam mais rápido e tem outras que demandam um pouco mais de tempo. E aí eu tenho percebido que a gente entendendo esse conceito, entendendo o que está acontecendo, é possível fazer a mudança, porém de maneira mais consciente. Porque lembra que eu falei que o nosso cérebro ele funciona de uma maneira automática? Eu já estou acostumada, eu vou fazer sempre a mesma coisa para economizar energia. Então, nesse início de uma mudança de hábito, seja ele qual for, eu entendo que a gente tendo essa clareza, fica um pouco mais fácil de colocar em prática. Um pouco mais fácil. Faz sentido para vocês tudo isso que eu falei nesse vídeo? De novo, foi tipo um desabafo? Tipo uma conversa particular entre eu e você? Porque eu percebo isso demais mesmo no trabalho. Chega a me frustrar por eu não conseguir ajudar mais as pessoas com o meu talento. E eu queria entender mais se vocês também passam por isso. Se você passa por isso, escreve aqui embaixo. Como você se sente, ou se você conhece alguém que também está passando por isso, ou já passou. Se você tem dificuldade também em mudar hábitos, se você percebe isso. Porque eu entendo que a mudança tem que ser feita assim, mas talvez de maneira consciente, fique um pouco mais fácil a gente colocar isso em prática. E se você se viu nesse momento, talvez o passo agora seja assim, não se cobrar tanto, sabe? Não se chicotear mais. Porém, ter clareza ali do que está acontecendo, para onde que você está indo, o que você consegue dar conta agora. E talvez isso faça mais sentido nessa criação de um novo hábito. Fechou? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui se você gostou, se você se identificou com esse assunto, se você se vê nesse assunto. E é isso. É uma professora de educação física que passa por isso no dia a dia. Tem muitas alunas que vivem isso e eu quero muito conseguir ajudar vocês. Mas antes de ajudar, é importante se entender. Então esse vídeo aqui foi pra gente bater um papo e eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo.